Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema, nesse terceiro trimestre, o Espírito Santo presente em todo o tempo. E a lição de hoje é a lição de número 3, que tem por título Espírito Santo no Antigo Testamento. O texto de referência está registrado em Êxodo, capítulo de número 35, do verso 30 a 35. O versículo do dia diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A verdade aplicada diz: o Espírito Santo sempre esteve presente na história bíblica, executando os desígnios da deidade. O objetivo da lição são três, e o primeiro deles é mostrar os nomes do Espírito Santo no Antigo Testamento. O segundo é entender que o Espírito de Deus capacitava os seus ministros. E o terceiro, compreender a inspiração dos livros do Antigo Testamento. Continuar orando para que Deus possa nos dar a cada dia mais condições de sermos dominados pelo Espírito Santo no exercício da obra e da fé cristã. A introdução vem dizendo: no Antigo Testamento encontramos o Espírito Santo nas expressões Espírito de Deus ou Espírito do Senhor. É perceptível vê-lo atuando na criação, como também concedendo dons a algumas pessoas, capacitando-as em suas determinadas missões. Nós vemos aqui o primeiro objetivo, que o Espírito Santo no Antigo Testamento era chamado de Espírito de Deus ou Espírito do Senhor. E a função dele era capacitar servos do Senhor que estavam a serviço de Deus. Então, seria sacerdote, profetas e reis, conforme vamos ver no decorrer desta aula. O ponto-chave aqui é o Espírito Santo no Antigo Testamento. Representava a Deus em ação, na criação, nas pessoas e no mundo. Então, lá no início de tudo, o Espírito Santo do Senhor já estava atuante, um ser atuante. Mais uma vez, a gente quer relembrar os irmãos, aliás, muitos levados aí pela cultura popular, pela ideologia popular, digamos assim, acha que o Espírito Santo, ele nada mais é do que uma força, um vento, uma sombra, alguma coisa dessa natureza. E nós vimos na lição passada, e vamos confirmar nesta lição, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e como tal, ele lá no início de tudo, ele já estava atuando, né? Ele esteve presente na criação de todas as coisas, e no Antigo Testamento ele capacitava os servos de Deus para entregar as mensagens que eram necessárias para o povo, e enfim, assim como na atualidade, ele cuida da igreja. No passado, ele também cuidava do povo de Deus, o povo de Israel. E continua cuidando até o dia de hoje. Só que hoje existe uma diferença. Antes, o Espírito Santo ele vinha esporadicamente sobre os servos do Senhor, nos momentos que era necessário. Após a vinda de Jesus, o Espírito Santo ele veio e permanece conosco para sempre, até o dia do arrebatamento da igreja. Então, hoje nós temos a companhia maravilhosa do Espírito Santo. Cada um de nós cristãos temos a companhia do Espírito Santo, porque ele faz morada em nós. Isso é maravilhoso. Então, o primeiro tópico aqui vem dizendo sobre o Espírito Santo no Pentateuco. Aí o Espírito Santo, conforme o comentarista diz, que o Espírito Santo operou com poder e glória na criação do homem. Em todo o Pentateuco vemos o Espírito Santo atuando para o cumprimento dos desígnios divinos, ensinando e capacitando pessoas. Então, esse foi sempre o propósito do Espírito Santo. Ele atuou, ele auxiliou e ele executou. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que muitas vezes nós fazemos confusão, porque as pessoas dizem assim, olha, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, na verdade, irmão, são três pessoas distintas na Trindade. Mas o que nós precisamos entender é que nessas três pessoas não existe divisão, não existe discordância. Eles são, na prática, uma unidade. E nós podemos ver pela oração de Jesus lá em João 17. Quando Jesus disse que ele era um com o Pai e o Pai era um com ele. E o desejo dele é que nós nos tornássemos um com ele, assim como ele, Jesus, era um com o Pai.
Então, essa unidade perfeita existe no céu. Aqui na terra é difícil isso acontecer. Às vezes, uma unidade aqui na terra, ela só vai avante enquanto é benéfico para ambas as partes. No momento em que ela deixa de ser, então essa unidade se acaba e aí vem a desunião. Muitas vezes nós estamos reunidos, mas não somos unidos. E isso é fato. Até dentro do próprio templo isso acontece. Temos lá centenas e centenas de pessoas reunidas, mas se for ver realmente quem está unido ali, tornando-se unidade com aquilo que está sendo feito, são poucas as pessoas, porque a maioria não concorda, cada um tem um pensamento diferente, cada um vê de uma forma e assim sucessivamente. Mas na divindade de Deus, nessa coinonia que existe lá no céu, não existe esse tipo de coisa, né? Jesus não abdica para ele todo o poder, todo o direito, nem muito menos Deus, e nem muito menos o Espírito Santo, mas trabalham, conversam, e a prova disso nós vimos no Gênesis, né? Quando o Senhor disse, façamos, então ali nós vemos essa frase, né, dita pelo Senhor, isso é plural. Então prova que o Senhor Deus não estava só. O Senhor Jesus não estava só, o Espírito Santo não estava só. Façamos o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui desde o início de tudo, o Espírito Santo esteve presente, atuando para o cumprimento dos desígnios divinos, ensinando e capacitando as pessoas. E até hoje ele continua fazendo a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. No ponto número 1, vem dizendo que o Espírito de Deus capacita trabalhadores para o tabernáculo. E aí no texto lá de Êxodo, capítulo 35, que é a referência, e do versículo 30 a 35, é enfático ao dizer que o Espírito de Deus encheu Bezalel de sabedoria, entendimento, em ciência, em todo o artifício para inventar e trabalhar em ouro e em prata e em cobre. A expressão espírito no hebraico quer dizer ruach, que traz a ideia de vento, fôlego e sopro. Portanto, o que vemos aqui é Deus soprando do seu espírito e concedendo conhecimento ao homem para ornar as peças do tabernáculo. Vemos o Espírito Santo capacitando pessoas para executar um serviço para o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor vinha e soprava do seu espírito e dava à pessoa a capacidade de trabalhar, como no caso aqui de Bezalel, para trabalhar no ouro, trabalhar na prata, trabalhar no bronze e fazer as peças ornamentais para o tabernáculo. Então, era uma capacitação não terrena, humana, adquirida com conhecimento humano, mas um conhecimento que vinha do alto. Louvado seja o nome do Senhor. E é hoje, irmãos, nos dias atuais que nós vivemos, o Espírito Santo continua ungindo seus servos, capacitando, dando a direção daquilo que deve ser feito na pregação. Muitas vezes, irmãos, nós temos muito conhecimento bíblico. Somos formados em teologia, temos um conhecimento vasto, mas preste atenção. A unção e a capacitação continua ainda sendo através do Espírito Santo. Todo conhecimento é importante. Conhecer a Bíblia, né? Conhecer a teologia em profundidade, ser bacharel, mestre, doutor, defender tese, tudo isso é maravilhoso, mas nós sempre precisaremos da capacitação do Espírito Santo para poder transmitir a palavra do Senhor da forma como Deus quer que seja transmitida, para que ela possa ir ao encontro das pessoas que estão ouvindo e produzir o resultado pela qual ela está sendo enviada. Então não adianta eu me estrebar aqui no meu conhecimento e falar bonito, ter uma boa elocução, né? Ser uma pessoa que fala bonito, que sabe usar muito bem as palavras, tem um português polido. Se eu não tiver a unção do Espírito Santo para poder impulsionar essa palavra e fazer com que ela chegue ao ouvido do ouvinte, desça ao coração e o Espírito Santo faça ali o que tem que ser feito, é aquilo que Paulo diz. Nós vamos ser como um sino, como um metal que tine, mas não vai ter nenhum efeito. Se no passado o Espírito Santo foi tão importante na vida daqueles irmãos, imagine nos dias atuais. Muito mais hoje precisamos do auxílio do Espírito Santo para continuar nos capacitando, nos dando graça, sabedoria, discernimento, entendimento espiritual, para que assim possamos
ser uma ferramenta útil nas mãos do Senhor para aquilo que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui no ponto 2 o Espírito guiando o povo no deserto. Então nós vemos aqui que o Espírito do Senhor guiou o povo no deserto. E aí em Êxodo capítulo 13, verso 22, o texto ali vai dizer que Deus nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. A coluna da nuvem e de fogo aqui representada simboliza a presença do Espírito de Deus e sua ação na vida do crente. Durante o dia, além de apontar o caminho, a nuvem fazia sombra, e à noite a coluna de fogo esquentava do frio e espantava os animais peçonhentos. E a cada dia mais possamos estar nesta presença protetora e que dirige a nossa vida pelos desertos. Sem a presença do Espírito Santo, somos presas fáceis. E isso eu não tenho nenhuma dúvida. Se o povo no deserto precisava da ajuda e dessa cobertura divina, nós precisamos, de igual modo, dessa cobertura. Durante o dia, a nuvem tirava o sol escaldante. E é sabido que no deserto, o sol ele chega a atingir uma temperatura que muitas vezes ultrapassa os 50 graus. À noite, o frio é tão intenso que muitas vezes chega a cair a 0 ou abaixo de 0. Então é um lugar onde o clima não é próprio para uma vida. Mas o Senhor teve o cuidado com o seu povo. Durante o dia, o Senhor colocava a nuvem para que fizesse sombra ao povo, para que eles não morressem esturricado ali no sol quente. Durante a noite, o frio era banido pelo calor do fogo, pelo fogo que o Senhor fazia aquela coluna resplandecer no arraial. E não só protegia do frio, mas também afugentava as serpentes e todo tipo e afugentava todos os bichos peçonhentos, as cobras, escorpiões e etc. Louvado seja o nome do Senhor. E nos dias atuais, o que podemos dizer? Nós podemos dizer que hoje o Espírito Santo cumpre o mesmo papel. É Ele que está conosco, pois foi o que o Senhor Jesus disse. Eu enviarei o Consolador, e Ele estará convosco para sempre. Então, a função do Espírito Santo, irmãos, é continuar trabalhando e nos ajudando nessa caminhada, e nos advertindo a todos os momentos sobre os perigos que há pelo caminho. Enquanto estivermos caminhando na presença de Deus, estaremos seguros e guardados. Mas no momento em que nos desviarmos do caminho do Senhor, além de entristecer o Espírito Santo, ele vai se afastar de nós e aí estaremos sozinhos, semelhante a uma embarcação que está sem o capitão, sem aquele que o conduz, sendo levada pelo vento, sem direção, podendo bater contra as pedras e se espatifar toda, mas enquanto estivermos o capitão, o comandante, nesta embarcação chamada Elias, chamada Antônio, José, Maria e etc., o nosso rumo está garantido, está traçado, porque o nosso destino será o porto aonde iremos ancorar para a glória de nosso Deus. No segundo tópico, nós vamos ver aqui a atuação do Espírito Santo dos reis e profetas. Durante grande parte da história, Deus levantava líderes para guiar seu povo, bem como profetas, que anunciavam a palavra de Deus. O Espírito Santo vinha sobre os escolhidos por Deus, revestindo-os de poder. E aí nós podemos lembrar aqui de Sansão, nós podemos lembrar de Gideão e de muitos que foram cheios do Espírito Santo, foram capacitados pelo Espírito Santo para executar grandes obras em defesa do povo de Israel. O Espírito vindo sobre Saul, o Espírito Santo vindo sobre Davi, sobre Salomão, quando ele pede sabedoria ao Senhor, depois ele se perde. Nós vemos que até hoje, enquanto nós estivermos na presença de Deus, como falei há pouco, o Espírito Santo do Senhor estará conosco. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, desde que nós estejamos com o Senhor. No primeiro ponto, nós vemos reis sobre os domínios do Espírito Santo, ou do Espírito de Deus, como era chamado naquele período. Os dois primeiros reis da história de Israel tiveram o privilégio de receber a poderosa presença de Deus através do seu Espírito. O primeiro dele foi Saul, e ao ser apoderado pelo Espírito de Deus, começou a profetizar. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 10, verso 10. O segundo foi Davi, que depois que recebeu a unção de rei, o texto sagrado diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele
em 1 Samuel capítulo 16, verso 13, e a expressão apoderar-se é muito forte, pois implica em ter a vida dirigida por Deus. No Antigo Testamento, vemos o Espírito Santo capacitando reis e profetas para que estes guiassem o povo no caminho da retidão. Então nós vemos aqui, o Espírito se apoderou de Saul, e depois ele vai ao encontro dos profetas, e lá ele também começa a profetizar. Agora o Espírito Santo também se apodera de Davi. E aí, conforme o comentarista, isso é muito forte, porque ele é totalmente dominado pelo Espírito para fazer aquilo que Deus tinha determinado, que era liderar o povo de Israel, o povo de Deus, guardá-lo, digamos assim, do inimigo. Nós sabemos que Davi foi um grande rei, um grande defensor do povo de Israel. Lutou todas as guerras ao lado de Saul antes de ser rei. E depois que se tornou rei, não foi diferente. Então, tanto é que Deus, quando ele tentou construir o templo para Deus, Deus o impediu. Porque, como disse o Senhor, você tem as mãos manchadas de sangue. Ele derramou muito sangue. Mas isso estava dentro da vontade de Deus, porque ele foi, conforme diz as Escrituras, um homem segundo o coração de Deus. Em Davi, Deus pôde trabalhar e operar sem nenhuma ressalva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. No segundo ponto, falando em nome de Deus, um dos ministérios mais conhecidos no Antigo Testamento são os de profeta, que se caracterizavam por transmitir a mensagem de Deus para a nação, podendo até mesmo ser para o rei. Os profetas maiores e menores foram homens que, cheios do Espírito de Deus, entregavam a mensagem do Todo-Poderoso, e muitas delas conteúdo apocalíptico. Pedro diz que nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, conforme registra 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. A maior qualificação neste tempo para a liderança era a presença do Espírito de Deus. E aí eu faço uma interrogação aqui, uma pergunta. Se no tempo dos profetas a presença do Senhor, ou a presença do Espírito do Senhor é imprescindível, e nos dias atuais, será que mudou alguma coisa? Será que ela não é também imprescindível nos dias atuais? É claro que é. Sem o Espírito Santo, irmãos, a igreja está perdida. Sem o Espírito Santo, a igreja vai sucumbir. É o Espírito Santo que sustenta, que mantém, que alinha as coisas, que preserva, que santifica a vida da igreja. Se o Espírito Santo sair da igreja, a igreja está derrotada para sempre. Então nós precisamos, a liderança de hoje precisa, mais do que o ar que respira, da unção do Espírito Santo na sua vida. Nós não podemos subir nos púlpitos das igrejas por aí e ficar contando história de trancoso. Mas nós precisamos subir no púlpito com a unção de Deus, para falar a palavra de Deus, para que ela alcance o coração das pessoas e atenda às necessidades físicas, né, e espiritual das pessoas. Precisa ser assim como foi no passado. Agora, muitas pessoas, como no passado, não ouviam, desdenhavam da palavra de Deus. Mas isso não importa, porque assim como no passado, a palavra de Deus nunca deixou de se cumprir. Deus enviava os seus santos profetas madrugando, né, e anunciando a palavra, e eles ouviam ou deixassem de ouvir, isso pouco importava. Mas o interessante é que no tempo certo Deus mandou aquilo que estava descrito, aquilo que foi falado pelos profetas. Nenhuma vírgula, irmão, caiu por terra. Você pode ler Jeremias, pode ler Amós e tantos outros profetas. Você vai ver o Senhor através dos profetas ali, Abacuque, né, falando, chamando a atenção do povo, e vemos o povo ali, né, vivendo uma vida, né, de pecado, de idolatria. Voltou as costas para Deus, e Deus alertando, e o resultado daquilo que o Senhor estava falando através do seu profeta se cumpriu na íntegra. E hoje também não é diferente. Se nós não nos mantivermos na presença de Deus, se nós não dermos ouvido à voz do Espírito Santo que fala conosco diuturnamente e procurar andar no caminho reto, fazer a vontade do Senhor, irmãos, todas as pragas que estão escritas neste livro, conforme diz o Senhor, sobrevirão a nós, e depois não adianta lamentar. Assim como Deus enviou para o povo de Israel, mandou chicote, mandou a morte, mandou a escravidão, da mesma forma acontece conosco, porque nós, gentios, não somos
nem um pouco melhor do que o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No terceiro tópico, veremos aqui sobre a inspiração do Espírito Santo nos livros do Antigo Testamento. Sabemos que o Antigo Testamento é composto por 39 livros, dividido em 3 blocos. Nós temos lei, profetas e escritos. A grandeza de tudo isto é que homens escreveram tais livros em lugares e épocas diferentes. No entanto, os textos não entram em contradição, pois a fonte era o Espírito Santo. Então é um ponto que nós sabemos, principalmente aqueles irmãos que estudam teologia ou que já estudaram, sabem que a Bíblia ela foi escrita por mais de 40 escritores em lugares e épocas diferentes, mas como vimos aqui no comentário, não houve nenhum conflito entre um escrito e outro, porque o autor foi o próprio Deus e quem capacitou, dirigiu, ditou, vamos dizer assim, foi o Espírito Santo. Então ele sabia o que estava fazendo. Independente de demorar 50 anos para outro livro ser escrito, ele não perdeu a sua essência, e quando você junta, eles estão ali coadunados, eles estão ali no mesmo sentido. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que os conduziu, conforme vimos aqui. Ele foi a fonte principal. Louvado seja o nome do Senhor. E no ponto 1 diz que a inspiração da revelação. Quando dissemos inspiração da revelação, referimos-nos especificamente ao Gênesis, pois o autor Moisés não vivera nesta época. E para escrever uma história com tantos detalhes e coesão de pensamento só debaixo de uma unção do Espírito Santo de Deus. Moisés recebeu tal revelação e inspiração e teve que escrever nas condições precárias da época, mormente na questão da escrita, pois ainda não existia papel. No entanto, utilizava o pergaminho e o papiro. O Espírito de Deus, com certeza, cuidou de cada detalhe para que fossem preservadas as verdades do Eterno. Se temos as Escrituras hoje, é obra exclusiva do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós não paramos para pensar nisso, Moisés escreveu o Gênesis, e às vezes a gente não atenta para a riqueza de detalhes que ele traz ali. Como ele comenta a história nos seus mínimos detalhes. Quantos anos se passaram do início de tudo, da criação de tudo, até Moisés. Mas então nós vemos que Moisés não escreveu nada do que escreveu porque ele era um adivinho. Mas ele escreveu o que escreveu porque o Espírito Santo se apossou dele, capacitou, revelou. E ele escreveu conforme o Senhor, através do Espírito, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje temos o Gênesis aí, uma história linda que conta sobre o início da criação, sobre o pecado original, e vemos aí o trabalhar de Deus desde o início de todas as coisas para resgatar o homem do seu pecado através do sacrifício de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dentro dos livros históricos, cronologicamente, desenrolam-se as profecias dos profetas maiores e menores. Já os sapienciais ou poéticos são coletâneas escritas por diversas pessoas e organizadas em livros. Em todos estes livros, houve a inspiração de Deus na confecção de cada um. Enquanto a história acontecia, as profecias eram ditas e muitas delas chamando a nação para o arrependimento. Outras apontavam para o futuro da nação de Israel e até mesmo para o Messias. Paulo diz que tudo o que está registrado é para o nosso ensino, conforme está registrado em Romanos capítulo 15, verso 4, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Então nós vemos aqui que através do Espírito Santo, não só Deus cuidou do que estava acontecendo naquele período, mas ele cuidou também de mostrar para o povo o futuro. Qual seria o futuro do povo de Israel? Qual seria o futuro das nações? Então Deus apontava para o Messias. Não é à toa que quando Jesus vem à terra e ele chega em Jerusalém, as pessoas estranham. Eles não aceitam Jesus como Messias, porque as profecias apontavam o Messias, que seria um rei eterno, que implantaria o seu reino na terra e que jamais teria fim, que colocaria por terra todo o inimigo, Então, eles estavam vivendo naquele período em que Jesus chega sobre o domínio de Roma. Nós sabemos muito bem acerca disso. E quando Jesus se apresenta como Filho de Deus, como Messias,
ele é rejeitado. Judas trabalha com afinco porque ele percebe que Jesus era o Messias. Ele percebe que Jesus realmente era aquele que era prometido nas Escrituras. Então ele começa a trabalhar politicamente de todas as formas para que Jesus ele venha assumir o controle de todas as coisas. E o resultado é que Jesus não veio nesse primeiro momento como um rei, para reinar para o povo de Israel, porque era preciso ainda implantar o reino, um reino não terreno, mas um reino espiritual na terra. E Jesus veio trazendo esse reino. Era o reino da justiça, conforme nós vemos ali no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Então ali nós temos as diretrizes para a implantação desse reino. E o povo não entendeu isso, o povo não aceitou. E o resultado é que Jesus veio e cumpriu o que tinha que ser cumprido. Mas ele voltará, um dia ele voltará, e o desejo do povo de Israel vai ser cumprido, vai ser saciado, porque o Senhor reinará para o povo de Israel e para toda a humanidade nesse período. Louvado seja o nome do Senhor. E isso está nas profecias. Isso foi muito bem profetizado. E nós, como igreja do Senhor, sabemos que isso vai acontecer. E que não somente o Senhor governará a terra, mas aqueles que permanecer fiéis ao Senhor até o fim, esses também terão a oportunidade de estar com o Senhor Jesus nesse novo governo que vai ser implantado sobre a terra. Bendito seja o nome do Senhor. E para concluir, nós vemos que no Antigo Testamento, de maneira esporádica, o Espírito Santo cumpriu suas atribuições, fazendo com que os projetos de Deus se realizassem. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, irmãos, nós concluímos esta aula, agradecido ao Senhor por essa oportunidade, que o Espírito Santo te esclareça melhor, que ele te fale mais profundamente no teu coração. E querendo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade. Portanto, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.